Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua presença nesse lugar. Espírito Santo, nós te damos aqui total liberdade para falar conosco essa noite. Nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus que sabe o que faz, que não faz nada em vão, e se nós estamos aqui essa noite é porque o Senhor tem algo para nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Nós nos colocamos nas suas mãos, Deus, e pedimos, Senhor, faça o que quiser de nós essa noite. Fique livre aqui, Espírito Santo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vocês querem que eu fale mais perto para ficar, você não ter que aumentar tanto? É porque eu sempre falo baixinho assim. Então, queridos, prazer enorme estar aqui. Meu nome é João Vitor. Eu tinha falado para ele deixar de tocar o piano, mas eu acho que não vai precisar não. Acho que vai ficar melhor lá, vai ficar soltinho. Eu vou ficar mais solto também, senão eu vou ficar devagarzinho com a música, sabe? Você vai entrando no clima da música e vai diminuindo. Então, pode ficar lá. Muito obrigado. Desculpa te falar que quero e não vou. Só estou ajeitando sua voz, pode continuar. Vai lá, manda bala. Então, queridos, prazer estar aqui. Meu nome é João Vitor, como já foi apresentado pelo pastor David. Sou da Igreja Batista Central, tenho 4 anos e meio. E olha que legal, nos outros 19 anos da vida, eu era da Igreja Presbiteriana. Olha que legal. Estou em casa, estou me sentindo em casa, de verdade. Então, eu queria me apresentar rapidamente. Eu tenho então 24 anos só, tenho cara de menino, sou menino, é isso mesmo. Não, vocês não estão enganados, pareço novinho porque eu sou novinho. Mas eu estou aqui então, enviado pela Central desde ontem, né, com o seminário. Na verdade eu cheguei na sexta-feira. E lá na Central o Senhor tem me levado ao centro da vontade dEle, eu creio. E lá eu hoje lidero cerca de 350 pessoas. Eu lidero 31 células que estão sobre a minha liderança. E eu estou aqui como servo, não vim aqui para nada além disso, vim aqui servir vocês, e para isso eu queria então que a gente tivesse esse tempo junto com Deus, amém? Amém. Todo mundo animado? Vamos abrir então nossas Bíblias em Neemias, no capítulo 6. Neemias, no capítulo 6. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Para ficar bonito, vamos ficar de pé? Eu acho que quando a gente fica em pé, a gente fica mais acordado, é só por isso. Não tem nada de místico, não. Mas em respeito à palavra do Senhor, vamos juntos. Eu estou na versão NVI, eu creio que não vai ser a de vocês, mas a palavra é a mesma, né? Então, acho que vocês vão conseguir entender bem do mesmo jeito. Então, vamos lá? A partir do versículo 1, Neemias, capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos.
Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado, portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, essa aqui é a Tua palavra, e nós pedimos, Deus, que o Senhor traga algo do Senhor, da parte do Senhor através dela essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Obrigado pelo seu tempo, ficando em pé. Então, eu creio que alguns de vocês, ou a maioria de vocês, já conhece a história de Neemias. Nós estamos aqui falando sobre alguém que servia no exílio ao rei e foi de volta a Jerusalém para reconstruir os muros, numa obra em que Deus o chamou. Ele era servo do rei. E nesse período, então, Neemias reconstrói o muro e se levantam dois dos povos inimigos, Sanbalate e Tobias, e começam então a intimidá-los. O que eu queria trazer para nós essa noite é uma reflexão apenas, não é nada muito grande, mas eu queria muito que a gente fosse juntos, que a gente caminhasse juntos essa noite. E eu queria que você então começasse a pensar sobre os seus sonhos. Quais sonhos você tem? Quais sonhos você já abandonou? Quais sonhos você já alcançou? Eu queria então que você pensasse e refletisse sobre aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu queria que você pensasse sobre aquilo que Deus te chamou para fazer. Como Neemias foi chamado um dia a reconstruir os muros, eu queria saber, para que Deus já te chamou? O que você já sabe que Deus te chamou? Às vezes Deus ainda vai te revelar algo do seu chamado, às vezes Deus ainda vai mostrar para você o que Ele espera de você de maneira mais completa. Mas eu queria que você pensasse naquilo que você já sabe. Umas dessas coisas, sem dúvida, é que você tem que fazer discípulos, e a igreja está se voltando justamente para isso. Mas eu queria que você pensasse na sua vida pessoal também. Quais sonhos você tem? Quais sonhos você tem como igreja? Quais sonhos você tem como sua vida pessoal, como sua vida profissional, como sua vida familiar? O que você tem sonhado? Comece a pensar nisso. Já veio na sua cabeça alguma coisa? Alguns dos seus sonhos? Pois é. Eu queria dizer para você que eu e você, baseado nesse texto, baseado naquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu e você estamos sob ataque. Nós estamos sendo atacados. Assim como Neemias estava sendo atacado, eu e você estamos sendo atacados. E esse ataque vem de um inimigo. E eu não preciso ficar falando quem é, eu acho que você já sabe quem é. O que eu posso dizer sobre esse inimigo é que ele só sabe fazer uma coisa, só existe um método que ele tem para nos atacar. Sabe qual é? Ele é o pai da mentira. A única forma que ele consegue atacar você é mentindo para você. É colocando aqui então na sua mente, no seu coração, mentiras. E eu fiquei aqui rindo de Deus assim, né? Eu estava aqui durante o louvor falando: Deus, o Senhor é muito legal. Porque toda ministração que qualquer um dos quatro fazia tinha a ver com não perdermos algo, com um ataque que nós estamos sofrendo, mas que ele vai se levantar para cair. Isso tudo já foi falado antes de eu chegar aqui.
Eu creio que Deus tem algo a falar com a gente sobre isso essa noite. Amém? Então pense aí no seu sonho. E eu quero que você pense no sonho que você já abandonou. Eu quero que você pense também naquele chamado que você sabe que Deus te deu e que você ainda não o abraçou. Eu quero que você pense nas coisas que você ainda não fez. Sobre as coisas que você já cumpriu, glória a Deus por isso. Que bom que você já realizou alguns sonhos. Todos nós já realizamos, eu creio. Até as crianças que saíram já realizaram alguns sonhos. Nem que seja um brinquedo. Mas eu creio que temos sonhos guardados dentro de nós. Temos uma visão guardada dentro de nós. E que algo nos impede, ou por alguma razão você ainda não pôs isso para fora. Você não pôs isso em execução. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós estamos sofrendo um ataque. Esse ataque, ele é baseado em uma coisa: mentira. E sabe o que essas mentiras vão gerando em nós? Esse ataque é um ataque de intimidação. Esse ataque é um ataque como Sanbalat e Tobias gostariam de intimidar Neemias para que ele não concluísse a obra. E é baseado nesse texto, nessa ideia de que o inimigo nos ataca através da mentira para nos intimidar e nos enfraquecer, é que nós vamos então receber algo de Deus essa noite. Eu creio que esse texto aqui nos expressa algumas coisas, algumas lições. Mas primeiro nós precisamos construir uma ideia de que esse texto é para você também. Você concorda comigo que a Bíblia é toda feita para nós? Tudo serve nela. Não tem nenhuma mentira aqui. Tudo o que ela fala é verdade. Você crê nisso? Amém. Você crê que esse texto pode ser para você hoje? Amém. Então, pensando nesse ataque, pensando nisso tudo, o que é que eu tenho percebido? O início do texto está ali. Versículo 1 de Neemias 6, diz que quando Sanbalat, Tobias, Gesem o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. E esse texto continua, a gente já leu ele uma vez, mas então nós estamos falando de pessoas firmes, nós estamos falando de um muro firme, mas que ainda tinha portas abertas. O muro já não tinha brecha mais. Então talvez você já seja cristão há muito tempo, você já tem uma base sólida, mas tem uma porta aberta ainda, tem algumas portas abertas, assim como a cidade tinha. Como que nós, quando a gente fala sobre esse inimigo, eu gosto de pensar muito dessa maneira. O diabo veio para quê? Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. E se ele quer nos levar à destruição, antes de nos destruir, ele precisa nos matar. E antes de nos matar, ele precisa do quê? Nos roubar. E quando ele precisa, como que o diabo nos rouba? O diabo nos rouba em cada princípio que nós quebramos. Em cada princípio que eu e você quebramos, nós abrimos uma porta para sermos roubados. E ele, quando nos roubar, ele só faz isso porque ele quer nos matar, para que nos levar à destruição. No nosso caso, matar e destruir é quase a mesma coisa. Mas tudo começa no roubo, tudo começa nesse assalto. Esse assalto acontece porque nós quebramos princípios. E eu não sou aqui mentiroso, então eu já quebrei muitos princípios e quebro todos os dias, porque 1 João 1 diz que nós pecamos o tempo todo, todos os dias. Aquele que diz não ter pecado faz de Deus um mentiroso. Então eu e você quebramos princípios todos os dias. E as portas se abrem, quando nós nos arrependemos elas se fecham de novo. Mas a princípio, nós quebramos e abrimos portas. Nessa cidade, então, os muros estavam construídos, mas as portas ainda não estavam nos seus lugares. Por isso que tinha, então, um ataque muito claro do inimigo. Por isso que o inimigo tinha um espaço muito claro para intimidar, para atacar. Quais portas estão abertas ainda na sua vida? O que você tem feito? Quais princípios você tem quebrado? Às vezes esse princípio está diretamente ligado ao seu sonho. Deus já te deu algo, Deus já te deu uma palavra e você ainda não obedeceu. É um princípio que você quebrou e abriu uma porta. Mas talvez seja o seu pecado. Talvez seja o foco da sua vida voltado para as coisas dessa terra. Talvez você está preocupado demais com a sua família. Talvez você está preocupado demais com a saúde de alguém ou com a sua própria. Talvez você está preocupado demais com o dinheiro, com o seu trabalho. E nada disso é pecado. São coisas lícitas. Trabalhar é lícito, ter uma família é lícito. Tudo isso não é pecado. Mas talvez são coisas que nos prendem, coisas que tiram o nosso foco de Deus e nos fazem correr para uma coisa só. E nós quebramos princípios assim. Deus em nenhum momento da palavra compartilhou o seu lugar. Ele não vai compartilhar o seu lugar com o dinheiro.
É impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E assim vai. Talvez você abriu brechas, talvez você abriu portas, e por isso você está sendo intimidado. Por isso, como foi ministrado no louvor, você está acreditando em mentiras de que você não tem valor. Talvez por essas portas e esses princípios que você quebrou, você permitiu que o inimigo te atacasse. Você permitiu que ele mentisse para você. E isso começou a ganhar espaço no seu coração. Talvez você não perdoou alguém ainda, porque tem mentiras no seu coração a respeito dessa pessoa. Não que ela não tenha errado com você, mas talvez você ainda não entendeu que você tem que perdoar. Isso é uma decisão sua, não dela. Por quê? Porque você abriu portas. Você precisa então fazer uma autoanálise agora do seu coração. Que portas estão abertas? Existe alguma ainda? Você se sente intimidado por alguma coisa? Você se sente atacado pelo inimigo? Ele não vai parar de atacar. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é nos intimidar. Para quê? Porque ele quer nos roubar, nos matar e nos destruir. E ele faz isso através da mentira. Ele faz isso através daquilo que não é verdade. Ele coloca mentiras no seu coração. E o que nós vamos fazer? As brechas ainda estão abertas. Essas brechas precisam ser fechadas. Vamos continuar. Então, qual é o objetivo desses ataques? Se você for até o versículo número 9, na parte A, você vai perceber o seguinte: por que esses ataques acontecem? Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eles não concluirão a obra. Por que você então é roubado? Por que então você é intimidado? Por que ele fala mentira para vocês? Para vocês não chegarem lá. Lembra que eu estava falando sobre o seu sonho, que eu pedi para você pensar nele? A intenção do inimigo é que você não o alcance. A intenção do inimigo é que vocês aqui da Presbiteriana de Itapera não alcancem essa cidade. Essa é a intenção dele. Por isso ele vai mentir para vocês o tempo todo, para que vocês não façam. Ele vai mentir para que você não cumpra o seu sonho. Ele vai mentir para que você não obedeça a Deus. Você às vezes vai se sentir incapaz, porque ele não quer que você termine. Então ele vai dizer, você não é capaz, você não pode. Ele vai mentir, ele vai te intimidar, para que você não conclua a obra. Era para isso. A intimidação com Neemias era para ele não concluir a obra. É para que ele não fechasse as portas. O muro estava pronto, ok, mas as portas ele não vai colocar. E eles continuavam a intimidar para que ele não concluísse a obra. O que é que o inimigo tem mentido para você? O que é que você não concluiu ainda? Eu tenho certeza que eu estou falando de algo genérico, eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo. Mas você sabe qual é a sua porta. Você sabe qual é o seu sonho. Você sabe quais são as coisas que Deus te mandou fazer. Você sabe quais são os sonhos de Deus para a sua vida. E está descobrindo ainda, eu sei disso, mas muitas coisas você já sabe. E porque você não concluiu ainda, eu te garanto que tem a ver com um ataque do inimigo. E eu creio que essa noite nós vamos pegar esse ataque do inimigo, pôr no lixo e ir em direção a concluir a obra que Deus nos deu para fazer. Você e eu precisamos concluir uma obra. Ontem eu falei sobre isso no seminário. Jesus concluiu a sua obra. Ele afirma isso em João capítulo 17. Eu quero chegar lá, diante do Cordeiro, no dia que Ele nos chamar para encontrar com Ele. E eu quero sim ganhar um bem-vindo, obrigado. Mas eu quero receber uma palavra de Deus que eu espero ouvir dele. João, obrigado, porque você concluiu a obra que eu te dei para fazer. Eu quero ouvir isso do Senhor. Eu não sei você, mas eu quero. Nós queremos que concluir uma obra. Eu creio que você também quer. Mesmo assim, o inimigo nos ataca para que a gente não consiga. E aí? Qual deve ser a nossa resposta para o inimigo? Sabe o que Neemias respondeu? Está ali. Dá para vocês verem daí? Versículos 3 e 4 diz: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Sabe o que eu não posso descer significa? Eu não vou parar. Você vai ser atacado sim, mas se você já entendeu qual é o seu sonho, se você já entendeu o que Deus colocou no seu coração, você precisa essa noite tomar uma decisão. Não importa o que aconteça, você não vai parar. Você não vai parar.
Se você já tem clareza do que Deus espera de vocês, como nós estávamos conversando no carro, eu e o pastor David, ele já entendeu que Deus o chamou para fazer algo com a igreja, senão ele não teria mobilizado toda a igreja para ter células. Então, pastor David, você vai ser atacado muito por isso. Eu te dou uma recomendação bíblica: não pare, não pare, por nada, não pare. Se é Deus que está te mostrando algo, querido, não pare. Se você tem um sonho e você entende que isso é de Deus, não pare, não desça. Faça como Neemias: eu não vou descer. Se eu tenho uma obra para concluir, por que eu vou parar? Qual é a minha motivação para parar? E o inimigo continuava intimidando, o inimigo continuava. Mas é muito fácil eu virar para você e falar assim: não pare, não é? É muito legal eu chegar e falar assim: você tem uma obra para fazer, então não pare. Mas o inimigo vai nos atacando, nós vamos desanimando e às vezes a gente para, mesmo sabendo que não devemos parar. Então eu queria te ajudar essa noite a pensar e refletir sobre como não parar. Como que eu vou fazer isso? Beleza, João, eu estou entendendo que eu não tenho que parar, mas como que eu não paro? Porque tudo está dando errado, o meu sonho está muito distante. Eu sei que você pensa isso, e eu posso te garantir que isso é mentira, porque esse é o trabalho do inimigo mesmo. Ele vai falar para você: você não vai conseguir, está muito longe, é impossível. Mas é mentira. Como não parar? Então eu queria aqui trabalhar de maneira muito simples. Se você quiser anotar, pode. Se você quiser tirar foto do slide, você pode. Mas eu vou te dar 6 coisas muito importantes, e talvez você já esteja na metade delas. Mas eu queria te dar então uma forma de não parar, toda baseada nesse texto. Neemias nos ensina como não parar. A primeira coisa que nós precisamos ter então, para não parar, é perseverança, persistência. Nós precisamos continuar. Olha só o que o texto diz: que 5 vezes ele recebeu a mesma mensagem. O inimigo mandou 4 mensagens idênticas: venha conversar, pare aí rapidinho. Na quinta ele enviou um dos seus homens de confiança para falar a mesma coisa, com uma mentira ali, dizendo que ele seria rei e tudo mais. Todas as respostas foram as mesmas. A carta era igual e a resposta de Neemias era igual. Quem estava mandando uma mensagem para ele era alguém importante, eram os reis de outras nações, eram líderes de outras nações. E mesmo assim, Neemias, sem ser rei, sendo um servo, disse: eu não vou. Eu sei que talvez você não esteja satisfeito com o nosso governo, mas imagina se você recebe uma carta do Temer: vem aqui a Brasília conversar comigo. Você teria coragem de falar: eu não vou porque eu tenho uma obra para fazer? No caso nosso, pela lei, a gente seria preso. Mas e aí? Era isso que estava acontecendo. Eu trouxe para a nossa realidade para você entender o nível de seriedade. Imagina se o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, te convidasse: eu preciso conversar com você. E você está aqui, tem uma célula essa semana e precisa pregar o Evangelho, e fez um compromisso com alguém de encontrar com ela. Você deixaria de ir para cumprir uma obra que você tem convicção de que você tem que fazer? Neemias deixou, ele persistiu. Então, querido, eu queria então que você refletisse sobre a sua persistência. Por que será que você desistiu dos seus sonhos, aqueles que você já pensou que desistiu, que abandonou? Será que você persistiu o suficiente? Será que você desistiu porque Deus te pediu para desistir? Ou porque você desistiu porque não acreditava que Ele era capaz? Querida, eu sei que eu estou sendo um pouco duro, mas eu estou aqui para te motivar a continuar. Persista. Talvez você esteja na caminhada cristã e está tendo alguns tropeços e quis desistir já de caminhar e seguir a Jesus. Querido, persista. Não acredite nas mentiras do inimigo. Vale a pena servir a Jesus. Ah, mas João, mas você é muito novo, você não viveu o que eu vivi. Querido, eu estou há 24 anos na igreja. Já sofri muito. Sabe por que eu sofri? Porque a igreja é feita de pessoas e nós erramos muito como pessoas. Já erraram muito comigo, eu já errei muito com muita gente. Eu tinha tudo para desistir. Meu pai é pastor presbiteriano, gente. Eu sei que o pastor David passa. Não é fácil, não. Sei de dentro de casa. Sabe por quê? Porque nós, como pastores, decidimos liderar pessoas. Ou seja, a gente sabe que as pessoas têm problema e decidimos liderar elas. Olha que legal. É assim mesmo. Mas sabe o que está no meu coração? Persista. Por que nós temos que persistir então? Porque nós não estamos fazendo isso por nossa causa. Eu não faço isso por minha causa. Não é para mim. Sabe por quem que eu faço? Por Deus. Sabe por que você tem que persistir? Sabe por que Neemias persistiu? Porque essa obra não era dele.
O que você está sendo convidado a fazer, a persistir no seu sonho, a persistir naquilo que Deus te chamou para fazer, é por causa dele que você tem que persistir. Jesus também quis desistir de certa forma. Ele orou para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas acima disso, que seja feita a sua vontade. Não desista, persista, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que eu quero dizer então, está aí também, é: não procrastine. E aqui talvez esteja um dos maiores segredos. Nós somos excelentes em procrastinar. Por que você não fez ainda? Depois eu faço. Está em tempo, está tranquilo. Por que você não correu atrás do seu sonho ainda? Depois eu faço. Agora não dá. Sabe o que Neemias respondia? Está aí também o texto, Neemias 6, versículo 3. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar-me com vocês? O que você está fazendo é grande, querido, por mais que você veja como pequeno. E eu te garanto que você só vê pequeno porque você acreditou em mentiras. Nada do que Deus faz, nada que Deus põe a mão é pequeno. Amém. Nada. Eu fico pensando, queridos, sabe quem que habita em nós? O próprio Deus. Como que um filho dele, que tem o Espírito Santo de Deus, pode achar que algo que ele faz é pequeno? Não ache que é pequeno, mas também não procrastine. Não empurre para depois o que você foi chamado para fazer agora. Sabe por que você tem que fazer agora? Porque a Bíblia fala sobre isso. Não viva cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Por favor, viva um dia de cada vez. Se você tem um sonho agora, viva por ele agora. Se você entende que Deus te chamou para fazer algo, faça agora. A menos que Ele te diga: faça isso daqui a tanto tempo. Por favor, se Deus te deu uma palavra, obedeça a ela. Não empurre para depois. Não ache que depois fica mais fácil. A nossa vida é corrida, é agitada. Hoje você não está vendo uma coisa, amanhã acontece outra coisa. E tudo mudou. E você deixou seu sonho para depois, ele fica para mais depois ainda. Talvez ele nunca chegue porque você está procrastinando. Você quer concluir uma obra? Persista. Mas você quer concluir agora? Comece ela agora. Ou continue ela agora. Não empurre ela para depois. Não procrastine. Por que parar a obra agora? Porque essa era a pergunta de Neemias: que razão eu tenho para parar ela agora? E como eu falei, o que estava impedindo ele, ou convidando ele a parar, era importante. Eram líderes de uma nação. Por favor, não pare, persista, mas também não empurre para depois. O tempo de Deus se chama hoje. O tempo de Deus se chama hoje. Ele é o Deus do ontem, do hoje, do amanhã, sim. Mas você está vendo o amanhã? Então tenha esperança no amanhã. É isso que a Bíblia nos instrui. Mas viva hoje, faça hoje, corra hoje, pregue o Evangelho hoje. Você não sabe o dia de amanhã. O seu familiar, o seu amigo está indo para o inferno, está com algum problema, ele não tem a salvação ainda. Pregue hoje, ajude hoje, sirva hoje. Você não sabe se ele estará aqui amanhã. Você não sabe como ajudá-lo amanhã. Faça hoje. Não procrastine. Não empurre para depois. Isso precisa estar no seu coração. Você precisa sair dessa noite com uma decisão: eu vou persistir. Eu não vou procrastinar. Amém? Amém. A terceira coisa que eu quero dizer para você está aí também: não dê ouvidos às mentiras e às críticas que dizem aos seus respeitos. Neemias então recebe ali a visita de um deles. E está aí o texto, versículo 8. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo é pura invenção da sua cabeça. Um grande amigo, entre aspas, de Neemias o procura e fala assim: vamos fugir, vamos para dentro do templo, você está ameaçado, eles querem matar você. Fuja, não faça, não conclua, se esconda, vamos ali juntos, eu fico com você. E Neemias, com uma grande vida com Deus, com um discernimento espiritual, entende que aquilo não veio de Deus e fala: eu fugi? Não vou. Então ele percebe que esse grande amigo dele foi contratado pelo inimigo, foi alguém enviado pelo inimigo para fazer ele parar. Querido, isso vai acontecer demais. Não dê ouvido para as mentiras que eles dizem para vocês. Ah, você não é capaz? Quem te disse que você não é capaz? Eu acabei de dizer para você, e a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você. Acaso Deus não é capaz de fazer alguma coisa? Como não é capaz? Em que planeta não é capaz?
Deus não é o Criador do céu e da terra. Deus não tem um Espírito que tem todo o poder. Esse Espírito habita em você. Agora me diga do que você não é capaz. Você por você mesmo, eu sei, nós não somos capazes, mas Deus colocou o seu Espírito em nós. Nós temos o Deus vivo dentro de nós. Agora me diga algo que você não é capaz. Vê se você consegue me falar uma coisa que Deus não pode fazer. Não dê ouvidos ao inimigo. Eles vão mentir para você. O inimigo vai enviar pessoas para mentir para você. Pastor David, o inimigo vai enviar pessoas para mentir para você. Não dê ouvido às mentiras. Não dê ouvido às críticas que não vêm do Senhor. Eu não estou dizendo que críticas não é legal. Críticas construtivas são importantes, são necessárias. Mas o inimigo envia muitas pessoas, situações e coisas que vão tentar te desviar do caminho. Não acredite nelas. Sabe por quê? Se você tem convicção que foi Deus que te chamou para fazer algo, Deus não muda. Deus não muda. Quer uma prova de que Deus não muda? Em Gênesis 1, capítulo 28, a primeira palavra que Deus dá para Adão e Eva é multipliquem-se. E logo depois disso o homem peca. Em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis 9, Noé está saindo da arca. Todo mundo foi destruído. E sabe o que Deus diz para Noé? Multipliquem-se, encham a terra. E aí o homem continua pecando, a vida continua difícil. Vem Abraão. E ainda naquela época ele chamava Abrão. E eu fico imaginando Abrão sendo chamado para fora da sua tenda em Gênesis 15, versículo 5, para olhar o céu estrelado. Você já teve a oportunidade de olhar para o céu num lugar que não tem luz? Talvez numa fazenda, ou aqui, deu um blackout. Você olha para o céu, como é que ele está? Está estrelado, não está? Imagina na época de Abrão que não tinha poluição e nem luz. O que ele estava vendo? E Deus vira para Abrão e fala assim: a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia. Sabe o que Deus estava dizendo para Abrão? Multiplique-se. Você vai se multiplicar de tal forma que o céu será, os seus filhos serão como as estrelas do céu. E aí vem Jesus. E aí ele vira para o povo e diz em Mateus 28, 18 a 20: façam discípulos. O que ele está falando para a gente? Multipliquem-se. Quer ver que Deus não mente? A promessa é uma só: multipliquem-se, multipliquem-se, multipliquem-se. Sabe essa promessa que ele deu para Abrão? Apocalipse 7:9 narra uma multidão de vestes brancas que ninguém podia contar. É o cumprimento da promessa de Abrão. Isso vai acontecer, querido. E eu vou estar lá nessa multidão. Você vai estar lá. E em nome de Jesus, os seus pais vão estar lá. Seus irmãos vão estar lá. Seus vizinhos vão estar lá. Por quê? Porque você tem uma obra a cumprir. E você vai completar ela. Mas para fazer isso, você não pode dar ouvido ao inimigo. Deus não muda. Se Ele te deu uma palavra, Ele vai cumprir. Mas você não pode desistir. Você não pode parar. Está vendo o seu sonho? Não acredite nas mentiras do inimigo sobre ele. Você tem o Espírito de Deus em você. Você pode. Não acredite que não. Então, por favor, persista. Por favor, não empurre para depois. Não procrastine. E por favor, não dê ouvido às mentiras e críticas a seu respeito. A respeito do seu sonho, a respeito daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Amém. A quarta coisa que esse texto me ensina é que nós precisamos nos fortalecer na oração. Se nós queremos vencer o ataque do inimigo, nós precisamos nos fortalecer na oração. E eu só vejo isso porque eu vejo Neemias se fortalecendo na oração. Eu vejo Neemias se fortalecendo. Olha só, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e eu não concluirei a obra. Eu, porém, orei: agora fortalece as minhas mãos. Para você concluir a obra que o Senhor te deu, para você concluir o seu sonho, você precisa sim persistir. Você precisa não procrastinar. Você precisa não ouvir as mentiras do inimigo. Mas você precisa de Deus. Você precisa que Deus fortaleça as suas mãos. Você precisa então clamar a Ele: Deus, fortaleça as minhas mãos. Que eu não pare, que eu não desista. Sozinho, querido, mesmo que você persista, mesmo que você não procrastine, mesmo que você não dê ouvido às mentiras, você ainda pode desanimar, porque você é humano, você é fraco. Mas quando você ora, quando você fortalece a sua vida de oração, quando você fortalece o seu tempo com Deus, quando você clama a Deus: Deus, não me deixe desistir, Deus, fortaleça as minhas mãos,
Nesse caso, gente, nós estamos falando de uma construção de muro. Mão é o trabalho dele. As mãos dele é quem fornecia todo o trabalho para o muro. Se você lê a história toda de Neemias, você vê que enquanto alguns trabalhavam, outros guardavam ali, pelo risco da guerra. Então alguém estava colocando um tijolo enquanto tinha uma pessoa de espada do lado dele. As mãos eram tudo que eles usavam. Quando nós oramos, fortaleça as nossas mãos, o que Neemias está dizendo é: fortaleça o meu trabalho, Deus. Fortaleça aquilo que o Senhor me deu para fazer. Querido, você precisa sim persistir, você não pode procrastinar, você não pode ouvir as mentiras do inimigo, mas você precisa se fortalecer na oração. Você precisa confiar em Deus. Você precisa depositar a sua confiança no Senhor. Neemias fez isso. Ele falou: eles queriam nos intimidar, eles queriam nos enfraquecer. Eu, porém, orei. Agora Deus fortaleça as minhas mãos. Você precisa dele para concluir a obra. João, capítulo 3, versículo 30 diz que nós precisamos diminuir para ele crescer e que... Agora eu perdi o versículo, gente, me desculpa, perdi a referência. Mas é João, capítulo 3, João Batista dizendo: eu preciso diminuir para que ele cresça. E Jesus depois diz: sem mim, nada podeis fazer. É isso mesmo, João 3,30, se eu não me engano. Que João Batista diz que nós precisamos diminuir para que ele cresça. Mas lá na frente, Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem orarmos, sem persistir na oração, nós não podemos fazer nada. Se você persiste, se você não procrastina, se você não ouve as mentiras, mas não tem Deus, não adianta, porque sem Ele você não pode fazer. Persista na oração, ore: Deus, agora fortaleça as minhas mãos para concluir a obra que o Senhor me deu para fazer. Você precisa entender isso, porque aqui estão os 4 passos mais importantes. Porque os 2 próximos, eles andam juntos. Mas se você tem essas 4 coisas, automaticamente você cumpre a 5ª. Eu falei sobre 4 coisas com relação aos ataques do inimigo que ele tem feito sobre a nossa vida. E querido, eu não preciso ter dúvida. Se você ama Jesus, se você serve a Jesus, e eu creio que vocês fazem isso, o inimigo sem dúvida ataca você. É sem dúvida. Então tudo que eu estou dizendo, eu sei que você vive. Eu não estou falando de algo que você vive de vez em quando. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos algo que Deus nos chamou para fazer. Todos nós temos. E mesmo assim, todos nós temos dificuldade em completar essas obras. Todos nós temos dificuldade em concluir nossos sonhos. Primeiro, porque falta alguma dessas coisas ou todas elas. Talvez você não persiste, talvez você procrastina, talvez você acredita nas mentiras e talvez você não tem vida com Deus e não confia nele. Mas se você e eu queremos concluir a obra que Deus nos deu para fazer, se eu e você queremos chegar e concluir os nossos sonhos, alcançá-los, nós precisamos dessas 4 coisas. Nós precisamos persistir, então. Nós precisamos não procrastinar. Nós precisamos não ouvir as mentiras do inimigo. E nós precisamos nos fortalecer na oração. Amém? Amém. E para concluir, João, nós falamos sobre como não parar, então nós vamos avançar até concluir. A primeira coisa, nós precisamos prosseguir para o alvo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender para onde nós estamos indo. Beleza. Mas você precisa ter claro para onde você está indo. Você está persistindo, não procrastinando, não ouvindo mentira. E orando pelo quê? Pelo que você está orando? Prossiga para o alvo. Vê aí até o versículo 10 do texto que nós lemos. Neemias 6, a partir do 10 até o 13. Um dia, Neemias disse: fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, há portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. O inimigo mente para nós. Beleza que nós não podemos acreditar. Mas sabe qual é a resposta de Neemias? Acaso eu sou homem para fugir? Sabe o que Neemias estava dizendo? Eu vou prosseguir para o alvo que eu tenho. Eu tenho um alvo, que é completar a obra. Querido, você tem que prosseguir direto para o alvo. Não adiantaria nada Neemias virar e falar assim: eu não vou para dentro do templo, mas eu também não vou completar a obra.
também não vou ali colocar as portas que estão faltando, também não vou fechar essas portas. Você e eu, queridos, através das 4 coisas que eu já comentei aqui, precisamos prosseguir firmes para o alvo. Sabe para quê? Para completar a 6ª coisa, que é o quê? Concluir. Nós precisamos acertar o alvo, atingir o alvo. E Neemias atingiu. Olha aí, o texto diz: o muro ficou pronto. Neemias 6,15. No dia 25 de Elul, em 52 dias. Depois de que os muros estavam prontos, mas faltavam as portas, a obra ficou concluída. A obra ficou concluída. Querido, eu e você vamos completar essa obra. Você vai concluir. Aqueles sonhos que Deus te deu, você vai chegar lá. Se você persistir, você vai chegar lá. Se você não procrastinar, você vai chegar lá. Se você não ouvir as mentiras do inimigo, não dar atenção para elas, você vai chegar lá. Se você se fortalecer na oração e confiar em Deus, você vai chegar lá. Para isso você precisa ter o alvo muito claro. E eu te garanto que você vai chegar lá. E querido, sabe o que é legal do inimigo? A gente pode falar o que for de coisa ruim dele, mas esse inimigo que nós temos, ele é persistente. Porque mesmo quando a obra é concluída, sabe o que acontece? As nossas mãos continuam sendo atacadas. Se você ler o último versículo do texto, versículo 19, a parte B, diz que Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Mesmo quando nós concluímos aquilo que Deus nos pediu, o inimigo continua a nos atacar. Mesmo quando você alcançar o seu sonho, o inimigo não vai parar de te atacar. Sabe por quê? Porque até o dia que Cristo volte, ou até o dia que você morrer, o inimigo deseja te roubar, te matar e te destruir. Esse é nosso inimigo. Então eu creio, de coração, com fé em Cristo Jesus, que morreu no seu lugar e no meu, que você vai concluir a obra. Mas isso não muda o inimigo e os ataques dele com você. De maneira prática, como terminar isso? Como que nós vamos concluir a obra? Agora eu quero o cara do teclado de volta. Estou acabando. Esse cara é meu amigo, tadinho. Só faz, não faz. Depois volta e para. Obrigado, querido. Como que nós vamos concluir essa obra de maneira prática? Eu acabei de dar 4 coisas, ótimo. Mas como? Nós precisamos então fazer a oração de Neemias. Nós precisamos então, hoje, como ele disse, agora, fortaleça as minhas mãos. Querido, você tem que sair daqui decidido essa noite a persistir. Você tem que sair decidido essa noite a fazer agora, a não procrastinar. Você tem que decidir sair daqui pronto para negar todas as ações do inimigo, não ouvir as suas mentiras. Você precisa se fortalecer na oração. Mas sem dúvida o maior segredo que nós temos é o Senhor. É o Espírito dele que habita em nós. Então eu creio, de verdade, que nós vamos concluir essa obra. Mas para isso, eu queria convidar você a se colocar de pé e a orar. Se o Senhor não fortalecer as suas mãos, você não vai completar a obra. Eu queria então que você, com o coração aberto, antes de pedir para Deus fortalecer as suas mãos, eu queria pedir para você pegar os seus sonhos, aquilo que Deus já te mandou fazer, aquilo que Ele já te pediu para fazer, e eu queria que você começasse a colocar diante de Deus e a falar com Ele: Deus, eu abri algumas portas, eu falhei com alguns princípios, mas eu quero me entregar para o Senhor essa noite. Eu quero me arrepender dessas falhas minhas, desses princípios que eu quebrei, para que as portas sejam fechadas. E depois que você confessar o seu pecado para Deus, e as suas falhas, e as suas portas abertas, e Ele fechar essas portas, eu queria que você começasse a orar: Deus, agora, fortalece as minhas mãos. Comece a orar e pedir: Deus, fortalece as minhas mãos. Comece a orar e pedir: Deus, me capacita a completar a obra que o Senhor me deu para fazer. Comece a orar aí enquanto eu estou falando. Comece a falar para Deus os seus sonhos. Fala para Ele de novo o que você sonha. Fala para Deus que você sonha com a sua família salva.
Fala para Deus que você sonha com seus amigos salvos. Fala com Deus que você sonha com a sua família restaurada. Fala com Deus que você sonha que aquela pessoa lá vai ser curada. Fala com Deus que você será curado, que esse é seu sonho. Abre o seu coração para Ele. Fala com Deus sobre aquilo que Ele já te chamou para fazer, aquilo que você sabe que você foi chamado a fazer. Se coloca na mão dEle e começa a pedir: agora, Deus, fortalece as minhas mãos, fortalece o meu trabalho. Enquanto você está orando, eu quero te dizer uma coisa: a sua força nas mãos, no seu trabalho, naquilo que você vai fazer, vai vir das suas vasilhas vazias. Você vai ser forte naquilo que você se esvaziar, naquilo que você deixar Deus ser Deus, você será forte. Naquilo que você quiser fazer por conta própria, você vai ser fraco. Se você quer sair daqui forte, pronto para ir em direção ao alvo, para prosseguir até o alvo e atingi-lo, você precisa sair daqui sim com um coração persistente. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é porque eu quero que você saia daqui sabendo o que tem que fazer. Você precisa sair daqui e persistir. Você precisa sair daqui e fazer e não procrastinar. Você precisa sair daqui e não dar ouvidos para o inimigo. Você precisa sair daqui fortalecido. Você quer sair daqui fortalecido? Então se esvazie, querido. Se esvazie. Sozinho você não é capaz. Se esvazie. Naquela passagem, a mulher encheu quantas vasilhas vazias tinham. Só depois que todas foram preenchidas, ele parou de jorrar. Eu estou te convidando a ter um tempo com Deus de se esvaziar agora, de abrir mão de você mesmo. Não é você, não se trata de você. Seja fraco, é na sua fraqueza que Ele é forte. Abre espaço para Deus ser Deus. Abre espaço para Deus fortalecer as suas mãos.